Oi, pessoal, tudo bom? Estou vendo se gravo mais um videozinho aqui para vocês hoje. Não sei nem se. Sei que estou gravando, mas não sei se eu vou publicar, porque resolvi fazer de última hora, porque já está há algum tempo que eu estou tentando gravar e sempre acontece alguma coisa, sempre acabo não gravando, tá bom? Então vamos ver se fica legal ou não. É um vídeo, é um filme já meio antigo, como vocês podem ter visto pelo título, né? E 99, nós estamos em 2026, 27 anos já. Mas é um filme que fez um certo sucesso na época que ele saiu, e que atualmente está voltando a ficar meio em voga por causa de algo que está acontecendo. Esse filme aqui, olha, gente, olha, deixa eu. Peraí, eu vou te. Eu tenho um novo hobby agora, sabe? Não estou gostando muito dos novos filmes que estão saindo, que a maioria desses filmes são muito politizados, eu não gosto de política, então não estou vendo muito, porque não dá nem para fazer análise. Se você faz análise, já um lado vai dizer, você falou isso por causa disso, então nem me meto nessa história. Então, eu estou descobrindo um novo hobby, que é de agora que o Canadá está ficando um pouco mais pobre do que era, então está aparecendo muito brechó, né? E eu vou nesses brechó não para procurar roupa, mas eu vou mais para procurar isso aqui, olha. DVDs, Blu-rays, discos de LPs de 33 rotações, 33 RPM, né? Porque eu tenho uma máquina aqui que toca tudo, né? Toca DVD, toca CD, toca long play, toca cassete. Então eu vou, quando eu acho alguma coisa interessante, eu pego. E peguei esse filme, que eu já tinha ouvido falar, e eu vi comentários que muita gente estava vendo esse filme de novo. E às vezes é difícil encontrar como é que você fala? No. Estou aqui mexendo com a câmera aqui. Nesses streams, você não sabe qual que tem, se é na Netflix, se é no Amazon Prime e tal. Então, uma coisa, deixa eu olhar, ver se eu acho algum filme legal, pego, vejo, e se valer a pena eu faço análise. E esse aqui é um filme que não é para todo mundo, é do Stanley Kubrick, chama Eyes Wide Shut, que é com o Tom Cruise e a Nicole Kidman, que na época que eles fizeram esse filme era a esposa dele. É um filme assim, muita gente considera como um thriller, mistério, thriller, mas também chegou a ser considerado até como um filme meio erótico. Não filme de sexo, mas um filme erótico, né? Tem uma diferença entre erotismo e sexo. E saiu duas versões. A versão que saiu aqui na América do Norte, no Canadá, Estados Unidos, foi uma versão que foi censurada pelo estúdio para que o filme ficasse só até 13 anos ou 14 anos. Enquanto para a América do Sul, para nós no Brasil, se vocês conseguirem achar uma versão, é a versão sem censura, que é uma versão tem um conteúdo sexual maior, né? Então ela é para maiores de 18 anos, enquanto que aqui é para maiores de 14. Então, foi um filme que fez um certo sucesso, foi legal, bem antigo já.
o Tom Cruise não muda, né? Era o mesmo que hoje. A gente sabe que ele não envelhece, né? É numa espécie de um formol, né? E a Nicole Kidman extremamente linda nessa época, uns 25 anos atrás. Ainda é muito bonita, né? Mas nessa época, além de bonita, era jovem, né? E, e a razão que esse filme está sendo muito comentado, porque é um filme que fala muito, não sei se vocês se lembram, é um filme que o Tom Cruise faz um papel do médico e foi convidado aí na mansão de um cara muito rico, ele está lá e alguém passa mal, chamam ele para ajudar tal. E num certo momento ele encontra um amigo que está tocando música num bar em Nova York e esse amigo fala para ele, vou em tal lugar, vou ver isso, olha, vai ter um negócio aí legal, vai ver se você puder ir, olha, tem que ter umas senha para poder entrar e tem que usar máscara. Falando em máscara, não tem. Pois é, pessoal, e tem uma. Ele vai nesse lugar, estava todo mundo assim de máscara, uma reunião secreta e aconteciam muitas coisas. Olha aí, ó, falando de máscara, ó, fui buscar essa aqui. Não é igual a que ele estava, não. Parece que a máscara que ele estava tem até um significado especial. Isso aí, uma máscara aí que eu comprei aí numa Dollar Store da vida aí, pro carnaval. Mas para esse filmezinho até que serve, né? Aí pessoal tudo aí com essas máscaras aí de italiana, lá de, como é que chama aquela cidade? Veneza, né? Mas isso aí, o filme se passa aparentemente nos Estados Unidos, mas não é nos Estados Unidos, foi filmado na Inglaterra, mas é como se fosse nos Estados Unidos. Então acontecem muitas coisas aí nessa residência e tem a trama do filme toda, né? E é um mistério e esse médico se envolve e tem mortes estranhas, mas é tudo camuflado, né? Tudo escondido, não sabe muita coisa não. Até que a gente acaba o filme e nem sabe exatamente o que é que foi, né? E, e aparentemente esse cara aí, esse Stanley Kubrick, era um cara muito, sei lá, como é que se diz, perfeccionista, uns dizem que ele era meio louco, inclusive esse filme levou, um dos filmes que levou mais tempo para ser filmado, levou mais de 400 dias, quase 14 meses de filme direto, sabe? A maioria dos filmes leva 3, 4 meses para ser filmado, isso aqui levou 14, sem folga, direto, né? E inclusive, teve uma entrevista que o Tom Cruise falou: pô, o cara era meio louco, é meio exigente, né? Mas eu daria tudo para fazer um outro filme de novo com ele, porque era muito perfeccionista. E, na realidade, o filme foi apresentado em privado, né? Para o pessoal que participou, o pessoal dos estúdios, uma semana antes somente do Kubrick morrer, sabe? Ele morreu de um ataque cardíaco, se não me engano, dormindo na casa dele. Mas ele falou, né, que o pessoal do estúdio falou, não, tem que cortar umas cenas aí, esse negócio tá muito ruim do jeito que tá, né, e tal. E aparentemente o filme que a gente vê hoje não é realmente o filme como o Kubrick planejou que fosse. Então, a razão pela qual o filme está super famoso agora de novo é por causa desse caso que vocês estão ouvindo no mundo todo, né? Está no Brasil, que é o caso do Jeffrey Epstein, aquele milionário americano que tinha uma ilha e arrumava encontros entre jovens, muitas menores de idade, inclusive, com pessoal famoso, né? Pessoal da alta, né? Como já estão soltando
Epstein Files, né, como é que fala? Os dossiês da investigação que foi feita sobre ele, né? E, inclusive, ele foi preso, acho que foi em 2019, e não foi posto numa cadeia em Nova York de alta segurança, e aparentemente 3 semanas depois apareceu morto na cela dele, né, onde ele estava preso. E era um lugar que é alta segurança 24 horas, que ele era suposto ser suicida, e dizem por sinal que ele se suicidou, né? Pouca gente acredita, né? Mas a versão oficial é essa. E aparentemente os guardas que são supostos ir vê-lo a cada meia hora foram tomar um café, esqueceram que tinham que ver o cara. A câmera que estava em frente à cela dele, por um azar, estava quebrada. E a opção de coincidências que ajudam aquelas teorias da conspiração, né? Quando tem uma opção de coincidência que tudo que tinha que dar errado deu errado, aí, né? Aí é que o pessoal fica com aquela teoria da conspiração, né? Aconteceu alguma coisa, não foi isso, né? E acha que ele conhecia muita coisa, tinha muita coisa para falar, tinha muita gente importante que estava envolvido nessas orgias, nesses encontros. Alguns deles a gente conhece, estão aí nas news, como o ex-presidente Bill Clinton, como o ex-príncipe Andrew, e muito mais gente, né? Que até dizem também que o presidente Trump talvez esteja lá também, porque ele era amigo do Epstein quando eles eram jovens, né? E tem muita gente que também está lá e não tem nada a ver, né? Porque o Epstein era um cara super famoso, todo mundo queria ser amigo do Epstein, ninguém sabia, aparentemente, o que ele fazia por trás das cortinas, né? Então, todo mundo será convidado para uma recepção na casa do Epstein, todo mundo ia, era a alta sociedade inteira que ia. Então, tem fotos dele com das pessoas que não tem nada a ver com o que está sendo apurado, né? Mas ninguém sabe, né? Todo mundo nega, né? Ninguém vai dizer, não, eu fui lá, não, sabe como é que é? Então, a gente não sabe exatamente, mas por causa do que o Epstein fazia, muita gente associa com o que se passava nesse filme, onde que é o pessoal da alta que fazia essas coisas, onde tinha orgias, onde tinha sexo, e era numa mansão imensa, aparentemente em Nova York, mas o filme foi filmado em Londres, né? E, e é isso aí. Então, se vocês estão acompanhando o caso do Jeffrey Epstein, cada semana sai algo novo, toda uma interpretação diferente de alguma coisa que aconteceu. E se vocês quiserem ver, vejam o filme. Eu digo para vocês, não é para todo mundo. Tem gente que talvez não vá gostar. Tem gente que não gosta muito de cenas explícitas de sexo, então toma cuidado, não é para criança, não tenham crianças perto quando se você estiver olhando esse filme. Mas eu aconselho a ver. O filme foi a última obra do Stanley Kubrick. Muita gente diz, foi o pior filme que ele fez. Agora, com o caso de Jeff Epstein, muita gente está dizendo, talvez tenha sido o melhor filme que ele fez. É que ninguém entendeu a mensagem que ele estava querendo mandar nesse filme. Então, ele teve esse cara, o Stanley Kubrick, ele teve filmes famosíssimos como The Shining, o 2001 A Space Odyssey, 2001 uma Odisseia no Espaço, Clockwork Orange, Barney Lyndon, Dr. Stroganoff, Spartacus. Eu até vi Spartacus quando eu era criança. E muitos outros filmes. Uma coisa que dizem que talvez não tenha nada a ver com Epstein é que esse filme foi baseado numa novela escrita em 1926 por que chamava Dream Store, de um alemão chamado Arthur Schnitzer, que o Kubrick comprou os direitos dessa novela e fez o filme.
mas talvez ele também soubesse de outras coisas. O cara, ele também era dessa alta sociedade, mas se bem que quando os produtores de cinema são um pessoal mesmo tenta evitar para não aparecer coisas no cinema. Tá bom, gente? Eu aconselho vocês a ver, se vocês eu gostei, mas vejam com cuidado, porque não é para todo mundo, mas se vocês tentarem, eu gostei e aconselho. Isso ainda mais se a gente fazer uma relação entre esse filme e o que está acontecendo agora com o Jeffrey, que aconteceu, né? O caso do Jeffrey Epstein, é muito interessante. Também, outra coisa que é interessante também, é que o fim desse filme foi completamente mudado. O fim, muita gente diz, deixa para lá, essa não faz parte do filme, não vou comentar. Vai lá então, gente, olha, então, se gostaram, deixem o thumbs up, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, tá bom? E vocês já notaram que eu estou fazendo filmes mais esporadicamente, estou achando mais difícil fazer filmes, duas razões, não estou vendo filme muito bom, não estou achando o filme muito bom, e também tá meio difícil para mim, o tempo não perdoa, né? Cada ano que passa é um ano que a gente está mais idoso, né? Então, mas quanto tiver disposição, vou fazendo, tá bom, gente? Um abração para vocês, espero que gostem. Compartilhe com os amigos, não esqueçam, não é filme para criança, ok? Tá bom? Um abração a todos. Tchau, tchau.